pela Espírito de Versos, psicografado pelo Divaldo, a lição 29, Carências. Vives num mundo no qual a carência é uma constante, gerando desequilíbrio e promovendo violência. A carência afetiva, porque aqueles que desejam ser amados não se resolvem por amar com sentimento fraternal. Permanece a carência do emprego, porque escasseia o número dos que desejam trabalhar com dignidade, recebendo um salário justo. Predomina a carência de saúde, em razão dos exageros alimentares, dos vícios e da rebeldia mental. Espalha-se a carência econômica, como consequência da falta de solidariedade de todos no relacionamento de uns para com os outros. Aumenta a carência de segurança, graças ao desrespeito à liberdade do próximo, como efeito de libertinagem que se generaliza. Avoluma-se a carência de alimentos em várias áreas, enquanto noutras o desperdício é assustador. Quase todas as pessoas se apresentam em carência, afirmando nada receberem, sem embargo, possuindo inúmeros recursos que são escassos noutras, mas que se recusam a lhe oferecer. O problema da carência é resultado do desamor ao próximo, à vida do dever. A ociosidade de uns provoca a carência de outros. O egoísmo de alguns responde pela carência de muitos. A ambição de diversos gera a carência das multidões. Faz-se necessário, igualmente, considerar-se que a terra ainda não é o paraíso, onde a abastança, a plenitude e a paz estabeleçam um oásis de encantamento. Escola de aprimoramento das almas propõe um currículo rigoroso para a aprendizagem valiosa. Ninguém, todavia, lhe desrespeita impunemente os códigos para a própria formação moral e evolutiva. Justo, portanto, que o estágio nos seus cursos se faça mediante esforço e obediência rigorosa. Cada dia possui 24 horas na sucessão dos anos. Reserva qualquer espaço de tempo para diminuires a carência vigente. Não alegues cansaço, nem te apresentes desanimado. O que tens escasseia noutras pessoas, conforme gostarias de receber um pouco daquilo que eles possuem em quantidade. Começa por seres tu aquele que oferece primeiro. Aprende a dar, a fim de que outras criaturas comecem a perguntar. A experiência da bondade gera o hábito da solidariedade, que desenvolve os sentimentos nobres, dormidos, latentes em todos os indivíduos. Observa a sabedoria da natureza, que reflete a misericórdia do Pai, e desse modo inspira, fala e atua ao lado de outros contra a carência, inaugurando o período da fartura, que só o amor sabe proporcionar. Joana, adiante. Muito bem. Então, vamos expressar aí a Deus a nossa gratidão pela manhã de hoje. Em sentimento, em pensamento, eu vou pedir a dona Denise que faça a prece com as suas palavras, está dando? Vamos acompanhá-la. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no Santo Nome, pedindo a proteção para esse grupo maravilhoso, que possamos aproveitar tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser lido, e
e que possamos colocar em prática, para que possamos melhorarmos pouco a cada dia, sem desistir, sem deixar de querer te seguir sempre, Senhor, seguir os teus ensinamentos. Abençoe a todos nós, abençoe a toda a humanidade, que a espiritualidade superior possa estar presente, nos fortalecendo, nos amparando e não nos deixando desistir. Obrigado mais uma vez e posso dar a palavra para o nosso irmão para continuar a nossa reunião pedindo a Deus a proteção. Graças a Deus. E assim seja. Muito bem, Carlos. Então vamos nós aí no nosso primeiro livro, né? Eu agora, nesse novo emprego, está difícil de eu ter tempo para selecionar livro. Graças a Deus. Esqueceu de ontem? Esqueceu do recadinho de ontem? Pô, semana que vem vai ser mais apertado ainda do que essa semana. Aí isso aqui eu fui, quem viu eu postando lá, postei 1h da manhã, eu li a leitura. Eu li hoje de manhã. Eu achei uma que tinha era mais pertinente ao assunto de hoje. Eu ouvi muitas informações, eu até tinha separado uma outra lá naquele livro que a gente fez o estudo da sessão mediúnica, que era do Miramês, Hamed, mas eu achei essa daqui mais pertinente, tinha mais a ver com o assunto, né? O título é Associação. O livro é Pensamento e Vida, do Chico Xavier, e ditado pelo Emmanuel. Então vamos lá a leitura. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos viemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Isso aqui é interessante, eu estava lendo agora o livro do Chico, Os Mensageiros. Lembrei de missionário. Os Mensageiros, aí ele colocando, estava o grupo lá, que estava o André Luiz, né, saindo da cidade, da metrópole, indo para o campo. E ali eles mostram a diferença gigantesca da psicosfera em cada ambiente. Na cidade, a coisa é assustadora. Como eu li aqui uma vez um livro de um centro esotérico lá de Portugal, com a mensagem do Paulo de Tarso, ele falando do montouro mental criado em certas regiões e tal, e que não adianta ficar usando paliativo, tirando a mosquinha da ferida, tem que fazer um curativo ali para curar a ferida. E ele colocando essa psicosfera, como disse aqui, a gente é sensível, a gente é simpático a assuntos, a gente vai durante o dia sendo arrebentado com assuntos, sabe, que tiram o foco do autoconhecimento, dessa auto-iluminação que tem que ser constante. E a gente ainda, quando chega em casa, ainda liga a televisão para se entulhar mais de porcaria. Ele mostra que isso tudo cria uma psicosfera que, o nosso pensamento, cria uma situação turva, e ali tem agentes que vão agregando, vão se juntando aquilo, se materializando, criando forma, criando coisas. Então, cria-se monstros que é meio entidades e meio pensamentos nossos, porque ali vão se associando também pensamentos simpáticos. E aí a gente está aqui interagindo com criaturas que nós mesmos criamos, com coisas que a gente não sabe nem se tem vida, mas que é criação nossa. Então, nesse livro, quem tem esse livro, Os Mensageiros, está lá no capítulo do 39 para frente, que é ele saindo da metrópole indo para o campo, mostra esse lado construtivo nosso das entidades, das situações que vão estar ao nosso lado, criadas por nós mesmos. Né? E a gente às vezes não se apercebe disso, né? Não, e
Como eu coloquei aqui semana passada, aquele livro era um livro esotérico, que o livro chancelado pela FEB, mostrando a mesma coisa, falando linguagens diferentes, mas a gente tem que sair desse lado tão contemplativo e entrar para o lado mais consciencial, para a gente entender que a gente é que cria nossos fantasmas e os nossos paraísos. Né? O problema é quando você perde o controle. Né? Não, aí é que está. Massificação do hábito ou do ato é que vai criar. Massificação do ato, tu cria o hábito. Massificando o hábito, tu cria o caráter. E aí você está ali cada vez no estágio do porco, né? Como foi falado. Depende do grau de como cada um recebe aquilo. Você tem que pegar outro controle. Mas é difícil você... Sabe qual é o problema? É difícil você limitar o teu controle. Você daqui a pouco vai gostando da situação e vai abrindo guarda. O problema é esse, achando que é poderoso. Na realidade, Carlos, Deus te dá um dom muito bom, que é o dom da vida. Quanto mais tempo você vai passando aqui nesse plano, mais experiência você vai ganhando, até o que vai acontecendo, para você sair de situações adversas assim como vem, tá entendendo? Isso aí... Falta o cara saber aproveitar, nem todo mundo tem coisa isso, falta o cara saber aproveitar. Aí é que está nesse estágio aqui de um planeta de provas e expiações. Você já leu sobre os ovoides? É claro que as experiências novas você não vai saber. Agora, o que você já passou, você vai passar de novo se você quiser passar. É que nem ontem. Ontem eu estava vendo numa moto uma mulher com uma criança que parecia que tinha 1 ano na frente. Quando ela parou, eu estava com a minha filha do lado. Eu falei, olha que situação, olha que cena assustadora. Isso é como você vê. Assustadora. Aí depois, um cara desantenado vai para ali e fala, e não, é para cá, e joga no reflexo. Aí ela vai xingar o cara, que o cara é isso, o cara é aquilo, mas a culpa foi dela. Porque o cara entrou num reflexo. Ela já veio premeditado desde que saiu de casa. Nós somos consequências das nossas escolhas. Agora, na hora que acontece o acidente, vai querer passar a culpa para os outros. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, 500 anos mais ou menos antes do Cristo, o sábio grego que viveu do Cristo assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição dos pombos, à carta de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então, há 500 anos antes do Cristo, já tinha essa noção, essa visão. Já tinha não, aí ele já estava ali formulando já esse pensamento, essa forma pensamento, esse início esse projeto de coisas que vai se materializar ali na frente, que começa na nossa intenção, na nossa vontade, no nosso desejo. Né? Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gradativo. E hoje, Carlos, a física traz para a gente informações maiores ainda. Existem partículas menores do que o átomo e que funcionam da mesma maneira, ali da agregação, do ajuntamento, né, para poder formar o que nós percebemos. Né? E tem uma tal de matéria escura aí que as pessoas estão começando, os cientistas estão começando a entender agora, né, que também é todo um vasto mundo onde tudo funciona à base de um ligado ao outro. Entendeu? Não tem ninguém desligado de ninguém. No plano da vida maior, vemos os sols carregando o mundo na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais.
assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Essa faixa de simpatia aí, né, é bom a gente colocar, né, que simpatizamos tanto com os bons quanto com os maus também, né? Então a gente tem que estar... E o estudo aqui está bem centrado nesse policiamento que a gente tem que ter. A gente entender isso. Quando a gente baixar, quando a gente sentir a raiva, o ciúme, o ódio, por quê? Por quê? Agora, entra nessa canoa quem quiser, né? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Olha essa coisa linda, o desejo. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma, com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Portanto, interessados em descer as minúcias do mal, observam-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Voltem os censores aí do... Deixa eu ver onde está essa palavra censores aqui. Que... É nesse parágrafo mesmo, mas eu acho que... Então, é por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Portanto, interessados em descer as minúcias do mal, observam-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime, conversando ou trabalhando à força de nossas ideias, palavras e atos alcançam, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno
as consequências de nossas próprias iniciativas. Opa, é importante, porque né, deixa assimilar melhor. Pensando, conversando ou trabalhando, aí, Júnior, as forças de nossas ideias, palavras, atos, alcançam de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Então, esse negócio, eu consigo de forma consciencial. Agora, eu consigo, todo mundo vomitando aqui na minha cabeça, todo mundo martelando dia e dia, tem processos até de chip mental para você ficar ali, ó, sendo massificado na mesma mensagem. Então, Mas, Carlos, fala aí. assim como eu, você também é um disseminador Não. de ideia, né? Não, você que foi contrário. Eu não fui contrário, não, só fiz uma observação. Não, a observação O ali... que acontece? Tem pessoas que eles vêm com essa característica de disseminar ideias. Falta as pessoas aceitarem e você tem que compreender isso ou não, as ideias que você dissemina. Não, sim, mas Não, olha aí só, desculpa, deixa eu interferir nesse negócio aí. Não é o outro, eu é que tenho que policiar o que eu estou disseminando, porque a responsabilidade é minha, porque vem um retorno depois para mim. E o que eu eu tenho estou que ter comprando? esse cuidado. Né? Que aí depois não adianta, na próxima encarnação eu estar reclamando e pedindo a Deus um milagre. Porque, né? Então, a gente já está bem educado, né, pelo conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que não é tanto, né, não é tamanho, mas já é o suficiente para a nossa altura moral. Então, a gente tem que pensar bem naquilo que a gente está passando adiante. Né? Porque às vezes o outro, coitado, ele está no processo inicial. É igual uma criança, se tu educa mal, a tendência, entendeu? É você ter, quando ficar velhinho igual a nós, né, seu Fernando? O retorno, né, Elfo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Materialmente falando, tu imagina espiritualmente como é que isso não funciona. Né? Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Ô Júnior, o Júnior também, todos aqui, né? Rapaz, eu tenho hora, dona Gisela, que eu fico, sabe, com vergonha do que eu penso, do que eu sinto. Todos Então, nós. provavelmente em outras situações eu ia colocar tudo isso aí em prática, entendeu? Em ação. Né? Hoje fica no pensamento e fica no coração, as coisas ruins que chegam, né? Até porque a gente sabe das consequências, né? Os nossos maiores pecados são os nossos pensamentos. Não são não, Júnior. Pô, o pensamento que você está trabalhando ele, você está sendo educado aqui exatamente para eu venho aqui para isso. Eu não venho aqui para aliviar meu joelho, não. Eu venho aqui para quê? Para tentar modelar o coração, modelar o espírito, né? Para tirar essa coisa ruim que eu carrego dentro de mim. Eu tenho que arrancar isso. Pensar negativo, todos nós podemos pensar, só não podemos cultivar Botar em prática. aquele Botar em prática. pensamento. Botar em prática o que você pensa. Pensar a gente pensa mesmo, não tem jeito, né? Porque é de nós mesmos, mas cultivar é que não podemos. Isso aí. É ficar atento. Por Né? isso que de manhã, quando eu for... Peraí, não deixa Temos que estar atento a tudo. Assim, né? Como a questão, né? Como ele está falando aí, né? De, assim, experiência minha, né? Assim, eu já aprendi comigo, né? Que antes eu ficava reclamando porque eu não ia nos lugares. Por quê? Meu marido, ele é uma pessoa assim, que ele gosta de me controlar. Então, hoje eu falei que vinha aqui, ele falou... Não é diferente da gente. Não, ele falou que ele ia trabalhar. Eu virei para ele e falei assim, você vai trabalhar? Mas não vai. Eu falei para ele, você vai trabalhar? Então, você vai trabalhar depois que eu voltar. Então, não vou lá. Eu falei, então, tu não vai. Mas aquilo ali é uma forma de me dominar, tipo assim, né, de pegar meus... Exatamente, não, eu falei, mas só que você vai depois. Eu falei, então não vou. Eu falei, então você não vai. Mas mentira, de repente quando chegar agora. Isso tudo é para botar coisas na minha mente, mas eu já aprendi e antigamente eu aceitava aquilo. É um ser em evolução. E quando eu aceitava aquilo, eu ficava pensando, como eu deixei de fazer aquilo, falei, agora eu não deixo de fazer mais nada, porque ninguém vai mais me controlar, quem me controla sou eu. E eu depois não posso ficar como os irmãos estão falando. Mais tarde, velhinho me questionando, por que eu não fiz isso? Porque eu não me permiti. Não foi fulano que não permitiu. Eu não me permiti estar hoje aqui.
Porque eu aceitei o outro fulano me controlar. Então, assim, nós temos que estar atentos a tudo. Não só em encarnado, como encarnado, né, querendo também nos dominar para não deixar a gente fazer o que a gente quer fazer. Agora também, eu falo com vocês, pensamento que veio, principalmente quem é casado, né? Mas eu também com meus filhos, nós temos que ter sabedoria. Exato. Porque agora falando a ela, eu muitas vezes me peguei assim, se eu aceitar, eu vou ser chamada de boba, de otária, de estar me dominando. Mas às vezes, não é Chico Xavier que fala, né? Pra botar a água. Eu agora estou começando. Você fala, Maria, eu falo do meu filho. Meu filho, a gente entra em choque, mas nós estamos sempre juntos. Mas por quê? Eu comecei a fazer. Sim. Eu fico assim, calma, Denise, ele está no momento dele. No momento certo, você joga o que você pensa. Até porque é complicado, né? Se você, marido, mulher, se do jeito que fala, não é falsidade. Não vai ser falsidade se você falar de uma maneira. Estou ouvindo, né, homens? Ouvindo, né, homens? Maridos. Não é falsidade, mas você vai ter que ter uma sabedoria, porque o outro também está, como o Júnior falou, tentando no progresso, tá? Sim. Tentando melhorar. Sim. Nós estamos tudo com orgulho ainda, aquelas coisas todas. Se você, eu já fiz muito isso, né? Hoje em dia já passou. Eu batia de frente. Ah, eu também, mas a gente com a sabedoria, né? Ainda mais Isso. espiritismo, né? Tu vai aprendendo, eu fui aprendendo. Tanto homem quanto mulher, né? Tu não levar o jogo de pessoa. cintura. Às vezes nós achamos que o problema está naquela pessoa, mas o problema está em Sim, nós. é isso. Porque aquela pessoa fala, ela te irrita, por quê? Porque você se irrita, porque você vai discutir, você vai... Quando tu se cala, o que eu faço, né? Quando eu aprendi, eu leio, eu escuto muito. Pode falar que quando a pessoa estiver mais calma, você já vai com outro assunto e a energia vai para outra, tipo assim, né? Que cria aquela confusão. Porque quando nós, como foi na mistura, nós estamos bem, nada nos incomoda. Nada. Você pode falar que tu é feio, que tu é feio, porque tu não tá nem aí. Deixa eu falar, vai até hora. Vai até hora fazer uma oração. Então, nós temos que estar bem com nós mesmos, que tudo vai estar bem. Gente, trabalhar. aí eu fico olhando lá pro relógio, entendeu? Tá errado, não. Mal está cedo. Vamos lá pro próximo livro? A gente continua discutindo no próximo livro. Mas a gente continua discutindo. Então, Olha, hoje a coisa tá meio complicada pra gente. Tá faltando a Tânia aqui. A hora que a Tânia chegar, aí pronto. Eu acho que é favorável. aumentando, né? Vivendo nas situações. Sim, Então, vamos lá. Quando ela fala. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, a questão número 421. Vamos à pergunta. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? A resposta: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. Vou voltar à oração. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que dá causa a que duas pessoas se vejam, compreendam, sem precisar de sinais ostensivos da linguagem. Pode-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Entendeu aí, Erlei? Ficou claro o negócio? Entendi. A recíproca é devido também à formação do modo do espírito, né? Para não dizer
o conhecimento que é muito parecido. Então, nós sabemos também, já sabemos disso, que os espíritos se comunicam através da conversação telepática. E quando um tem tal conhecimento, o outro também tem do mesmo, há essa facilidade, né? Uma coisa que a tendência é multiplicar. Todos nós um dia passaremos por Mas isso. ele está falando ali de encarnados, acordados, tendo a mesma ideia. Tem a ver com conexão? É uma conexão. Então, mas é que tudo, Sim, Carlos, mas parte da espiritualidade. Não parte da espiritualidade. No Espiritualidade é tudo, ele. No caso, tem que ter um método, uma coisa elétrica para ligar uma coisa a outra. Porque nada é por acaso, ele não vai adivinhar. Olha bem, olha só, relaxa. A gente está falando ali da pergunta 421, que está falando de encarnados, acordados, tendo a mesma ideia. Pronto. Não tem nada de desencarnado. A pergunta é só com encarnado. Talvez você não tenha entendido, eu não tenha sabido explicar. Entendi. Perfeitamente, você está aí, eu estou aqui. De repente, o que vem para você vem para mim também. E, de qualquer maneira, é fluídico o pensamento. Então, quer dizer, da onde você buscou, da fonte que você buscou, é que eu busquei também. É isso que eu quero dizer. Olha bem, alguém tem violão? O violão tem aquela caixa ali, é uma caixa de ressonância. Se você botar uma tábua e botar ali os cordãozinhos... Muda as notas. E botar as notas, não vai sair com aquela perfeição do violão ali. Ali tem toda uma ciência ali para reverberar esse som de uma forma harmoniosa. Então aquilo ali não é à toa. Quando você pega uma bexiga cheia de ar e estoura, você vai notar que algumas cordas daquele violão, não precisa estar perto, pode estar distante, vai vibrar. Não todas, algumas. Por quê? Por sintonia de vibração, ela vibrou. A gente tem que entender que a física está no nosso dia a dia, não é à toa. E essa empatia, antipatia, simpatia é de acordo com o nosso querer, muitas vezes inconsciente. É o espírito que está ali se associando de coisas agradáveis a ele. Você quer ver uma situação que acontece rotineiramente aqui? A questão do estudo, do nosso estudo ali. Ele traz um livro que eu já peguei lá em casa e trouxe para a mesma reunião. Isso constantemente acontece. Ontem mesmo, o primeiro livro parecia que eu já tinha lido. Eu nunca tinha lido aquela mensagem. É incrível, sabe? É uma coisa assim de sintonia mesmo, né? Entendeu? De pensamentos iguais. No mesmo interesse. Ao interesse. Olha só, vou perguntar uma coisa. De repente, tu está caminhando pela rua, encontra uma pessoa que você se sente tão bem, mas tão bem perto dessa pessoa, que acaba tendo uma proximidade tal que vai gerar dali um diálogo. E na hora de despedida dá até pena. Fala, poxa, que pena, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos atrás. Como temos o inverso. Tem pessoas que só de passar perto já deixa aquele fluido de antipatia de uma maneira tal. Então eu vejo a coisa, a vibração, mais ou menos por isso. Por isso que eu adoto, apesar da explicação que tu deu é fértil, mas eu adoto muito que a inteligência vem de cima. Tem lugar no campo que o camponês lá está um sol desgraçado e ele está falando, à tarde vai chover. Como é que ele sabe daquilo? Se não tem uma nuvem, pelo cheiro que eu não consigo sentir, mas ele já consegue sentir que a chuva vai se aproximar por causa do ambiente. Isso tudo sabe o que é? É sensibilidades que as pessoas do meio têm, na qual outros que não são do meio não têm. Então, essa expertise, essa sensibilidade é trabalho, é vivência. E quando você baixou com a pessoa ali, aquilo ali, aquela vibração ali, foi simpática uma com o outro.
teve vivência, teve simpatia de interesses, de tudo. É a mesma coisa. Só que... Tem também a questão das almas gêmeas. Vamos ver o que o Miramês diz. O Miramês vai bater o martelo aí agora. Hoje também nem ouvi o que geralmente eu ouço, né? Não tenho escutado pétalas, não. Tem um estudo, Raquel, não sei se você conhece, do Livro dos Espíritos, na... Como é que é, dona Denise? Ajuda aí. Tem tanto lugar. Não, esse que a senhora assiste que eu acho muito importante. É no YouTube, né? O quê? Você falou, O Livro dos Espíritos, ele está falando, o estudo que a senhora assiste. Não, mas o Pétalas. Não, pétalas do Espiritismo é isso. Não é isso não, que ele está falando. Não, é exatamente isso aí, né? Você encontra esse estudo, né? Lá no YouTube. Não é um Pétalas mesmo. Ela lê primeiro a mensagem, que nem aqui. A pergunta do Livro dos Espíritos, e depois vem com filosofia espírita. Muito legal, porque são todas as questões. Quem tiver oportunidade, entendeu? Muito interessante. Eu esqueci o nome da Lourinha, como é que é o nome dela? Yasmin, não. Não, é Yasmin, não. É uma parecida. Então, Yasmin, que coisa, né? Vamos lá, então, Filosofia Espírita, lição 13, alusiva à questão 421. Pensamentos semelhantes. Analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais, no mesmo instante, pensarem a mesma coisa. A formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas. Sempre nos encontramos com esta pergunta: como se formam os pensamentos? A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, ensila do Senhor, que a passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar-lhe as tonalidades que queiram nossos corações. Então isso aqui é bem pertinente para a gente entender que a gente aqui, pelo nosso lado racional, o pensamento começa pelo nosso interesse, nosso desejo. Então a gente tem que ter muito controle em cima do nosso desejo, do nosso querer, e entender por que eu desejo aquilo, para que me serve aquilo, e ali trabalhar essa meditação em cima desses contextos, para mais tarde a gente não ser pego de calça riada. Mas aí ele coloca isso. E o legal é isso, que o pensamento vem de Deus, e Deus está em todos nós. Nós somos centelhas divinas. E tem místicos que colocam que Deus vivencia o mundo sobre nós, com nós, em toda a galáxia, em todo o universo, melhor dizendo. Então a gente não tem nem como definir Deus, né? Não tem. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Que é Deus. Então, a virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Torna-se os pensamentos sementes que podem nascer onde semearmos. O homem afável, em todas as suas comunicações, já se encontra amadurecido de alguma forma e começa a iluminar suas ideias. O homem cristão, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o seu verbo ameno, e sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé para os que sofrem. Os pensamentos são domáveis, se começarmos a trabalhar neles antes que despontem na cidade da mente. Isso requer paciência, boa vontade e conhecimento dos segredos do amor. Aí, Carlos, você repete essa frase. São ensinamentos assim tão poéticos, né? Fixa bem, porque é um meio de você aprender, né? Olha só como é que ele fala. Os pensamentos são domáveis. Se começarmos a trabalhar neles antes que despontem na cidade da mente, isso requer paciência, boa vontade e conhecimento dos segredos do amor. Se podemos receber os pensamentos alheios, os outros podem sentir igualmente os nossos.
Eis aí uma grande responsabilidade e os efeitos dessas ideias nos outros. Se boas, teremos de volta semelhante força. Se más, responderemos por suas ações maléficas. Jesus foi o maior exemplo de ideias nobres, de pensamentos puros, e é por ele e nele que devemos firmar nossos destinos, copiando seus exemplos de amor, perdão e caridade. Eu acho. Não, eu falei uma discussão do livro anterior, né? Foi muito bem escolhido o livro, né? Não, porque eu acho assim, quem já escutou pelo menos alguma coisa, né, dos ensinamentos, por mais que a gente até continue errando, a gente já volta, isso acontece comigo. E eu estou lendo aquele livro Ave Cristo, e o personagem, me desculpa que eu nunca sei o nome, ele teve uma situação na vida dele que ele começa a se questionar como Jesus, lá no início, que a esposa trai ele. Então, voltando para nós, eu sou ruimzinha nessa de guardar nomes. Os 4 livros eu confundo um. Ave Cristo. Ele começa a se questionar como, com tudo que eu já aprendi na doutrina, né, de Jesus, como Jesus agiria. Então, nós aqui, né, imperfeitos que somos, por mais que a gente erre, mas a gente já se questiona. E feliz de quem, quando vai fazer alguma coisa, já dá aquela parada e faz o questionamento. Eu, graças a Deus, estou pequenininha, estou engatinhando, igual um bebezinho. Mas eu já estou começando. E se auto-crítica, né? Porque tem uns 15 dias, né? Tem uma vizinha minha, ela também é espírita. Ela parou num bar, falou, Raquel, vamos ver se é mesmo que eu falei para ela assim, Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Ela conhece a minha casa ali, né? Eu estou frequentando ali. Você também é espírita. O que tu acha que tem aqui pra gente? Ela está cheia de obsessores. Até isso eu já estou começando a me questionar. Ela está cheia de obsessores. E aí você vai para casa orar, e eu vou para lá tirar. E tu vai para casa orar, e tu para aqui para beber. Eu falei, aqui não é certo. Ela falou, antigamente eu sentia um desespero para beber. Eu falei, tá vendo só? Agora eu não sinto mais. Viu aí? São irmãozinhos que desencarnou com vícios que se a gente ficar aqui vai agarrar. Então, tudo isso, quando a gente começa a entender, nós começamos a nos moldar até pela questão do desencarne, né? Porque aí já desencarnamos com vício desse, onde é que nós vamos, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que estar, né, olhando, né, em tudo, né? Então, por isso que eu falei, quem já está, nós que estamos aqui reunidos aqui, com todos esses aprendizados aqui, essas leituras maravilhosas, você pode até domingo eu falei, né, eu vou para o mundo, mas eu já orei aqui pedindo para que eu possa não me envolver tanto com as situações, porque ali, aquilo do livro também... São energias, né, como nós acabamos de várias falar, energias você vai ali. acabar trazendo... Umas boas, outras não boas. Então você não pode até fugir do mundo. Não, dizer nós assim. podemos escolher. Mas você tem que estar ligada com a espiritualidade, com tudo que a gente aprende, para tentar não errar tanto. E ver o que é bom pra gente, né? E ver o que é bom. Até porque a gente também tem que ser assim, não é deixar de mão, mas também não exigir tanto. Tem que ir aos poucos. Hoje, por exemplo, eu estava com a ideia muito de não vir aqui, mas aquela, graças a Deus, né? Graças a Deus. A espiritualidade não, achei meio piada. Vai, quando a gente não está bem, sim, é que nós temos que ir. E estou aqui. Se todas as pessoas entenderem tudo essa energia, toda, né? De entender que um estudo, né? Como nós estamos fazendo aqui, nos beneficia muito mais de estar num bar bebendo. Sim. Quando eles sentissem essa energia que nós sentimos, aí, tipo assim, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue ter esse diferencial, né? Ali está me trazendo um churrasco momentâneo. Isso aqui está nos trazendo agora e, né, a gente está colhendo, vai colher, né? E a gente tem essa noção, desculpa, porque os pensamentos chegam. Aí, de acordo com aquilo que você, a nossa sintonia, a nossa energia,
Aí é o que o Júnior falou, mas escolhas. Eu vou escolher o que. Qual vamos escolher? Então nós temos que ter muito. Mas vê só, eu concordo com tudo que ela falou, mas esse maior ensinamento eu tive de um cara que é batista. Eu ia na casa dele, todo mundo batista, ia na casa dele para ver jogo do Fluminense e tinha cerveja lá. Aí eu até fiquei sem graça um dia, era vizinho da minha sogra, porque a gente chamava pra ela para cima. Começou o jogo do Fluminense, eu só tricolor. Aí botava na mesa, no meio todo mundo batista, todo mundo evangélico, batista, da igreja batista lá de Campo Grande. Aí botava lá, eu cerveja lá, pega o copo para Júnior. Aí uma vez eu falei com ele, Natan, eu até conto essa história aqui de vez em quando, cara. Eu fico até sem graça, porque. Aí ele falou para mim, Júnior, olha só, não é por causa de você não, cara. Não é por causa de você aqui não. É porque eu sei que você bebe cerveja, mas o que acontece? Tem lá para mim, na Bíblia lá, nossa, Deus não toca em nenhum momento sobre você não beber. É o excesso. Uhum. Aí eu caio no que ela falou, É isso mesmo. do onde, Você vai estar. do onde e quanto. É isso aí. O onde eu estou já há muito tempo, tem gente aqui dentro que tem testemunho, eu estou evitando o onde. É verdade. Não são tudo ligado. E o quanto? É verdade. O quanto é o limite. Concordo com você. O onde e o quanto. Não é parado não, é o onde e o quanto. É o onde e o quanto. E acaba, você, quando você toma essa decisão, a espiritualidade te ajuda, que hoje eu entro no mercado e faço uma compra, eu só consigo levar uma cerveja para cá, é o que ele está falando. Mesmo que você queira, você não consegue. Se eu vou no shopping, eu consigo beber um chopp. Então, assim, você vai, a Eu espiritualidade... não faço a limitação, eu faço até onde você Não, vai. eu não faço limitação, não é minha limitação, eu não limito aquilo. É. Aquilo não... Já é uma vontade sua. Já não A tem questão mais. do hábito. Criar Já não me faz o mais, hábito, aquilo já não me faz criar o mais hábito. pensar assim, eu tomo, enfim, né? Uma das questões que eu vou lá na casa espírita, eu falo, gente, como é que vai ser isso? Aí tu vai lá, tu tira, tu vai lá comprar, tu bom. Então como é que vai ser? Eu vou ficar agora nisso, eu vou pra lá, já que eu tô lá, eu tenho que melhorar, né? Mas com o tempo do estudo, da É isso aí. presença no grupo, Isso aí. você vai sentindo, a sintonia vai. Porque aquele negócio, você não vai desprezar aquele teu amigo Não. que está lá, De no forma bar, nenhuma. nada disso, o problema é dele. De forma Mas você tem que, nós no caso, né, que já temos tudo essa bagagem aqui, fica complicado. Mas olha Você só, começa a se cobrar. uma coisa que aconteceu comigo, experiência minha, né, eu ia lá na Casa Espírita Joana d'Arc, lá em Paciência. Fiquei 2 anos indo na Casa Espírita. O que aconteceu comigo? Chegou o ano passado, eu embarquei numa de fazer churrasco na minha casa e levando a minha cunhada e o marido dela, que é metido candomblé, com negócio de bebida. O que aconteceu? Não vai eu dizer pra você, aí ela foi energia sim. Ele trouxe coisa aqui, ó. Saí da casa espiritual, placa e parafuso. Nunca tinha andei daqui ali de moto, caí. Com 22 anos andando de moto, nunca me aconteceu nada. Então, enfim, há coisas que nós fazemos, que nós atraímos, que deve ter vindo sim algum irmãozinho com ele, que já queria me dar para não deixar eu caminhar. Né? E foi aí, porque mas quem é que escolheu? Agora é uma experiência para mim. Na minha casa não tem mais isso, porque eu não quero. Gente, vamos lá. Vamos lá, Eu que fico assim duro lá, demora. porque eu sou o controlador do horário, é Tá fala certo. sério. Por isso que você fica aí, ó, só. Vamos lá, Carlos. Ele vem resumir aqui, ó. Somos o que pensamos, mas não queremos de um dia para o outro transformar nossos destinos, já firmados há milênios sem conta. O trabalho deve ser, como no dito popular, sem ciência do devagar e sempre, persistir nas mudanças e bater na tecla todos os dias, que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer no exercício da caridade em todas as suas modalidades. Os espíritos que se afinizam sempre trocam ideias, mesmo não estando juntos. Seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. Assim podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar das conversações. Nunca estamos sós. Onde estivermos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos sugerem e nos deixam oportunidade de nos inspirar nos outros. É interessante esse nunca estamos sós,
como foi falado aqui, às vezes criamos situações, criamos ambientes, porque estamos viciados a ser manipulados. Eu falei uma vez com a minha filha, falei para ela, há 40 anos atrás, ou mais um pouquinho, não se tinha mulher em bar. Você não via uma mulher com uma cerveja na mesa. Eu nunca vi na minha infância uma mulher tomando cerveja. No bar, na rua. Dentro de casa vi, mas no bar, eu nunca vi. E as propagandas colocam essa festa, a mulherada pegando esse ambiente Mas a sociedade era mais machista naquela época. Não, aí é que está. Agora tá mais inclusiva. Se alcoolizado, vamos lá, para melhor ou para pior? Para pior. Então, quer dizer, esse negócio de ser machista ou feminista, isso aí é ponderação, achando que aquilo vai me deixar mais poderoso, mais liberto. Antigamente o cigarro, todo mundo fumava para dizer. Eu ouvi uma garotinha, meu irmão falou uma coisa, eu gosto de pegar mulher que fuma. E tinha uma coerência muito legal, que quem é que fuma? Burro. Fumo só estraga você. Você fuma por quê? Você quer aparecer. Você não fuma porque é gostoso. Depois do vício, sim, mas... Em relação ao cigarro, funcionou o contrário, né? Porque foi feita uma campanha contra o fumo e hoje você não vê tantas pessoas... Para ver o álcool, o dinheiro é muito forte. Porque o álcool, o cigarro é muito centralizado, o dinheiro. O álcool não é mais distribuído. Você não vê coisas, propaganda, bebendo e fazendo droga, fazendo besteira. Que, como ele falou, há coisas como ele falou, há o machismo, há coisas, eu penso assim, que não adianta. Por mais que valor o homem com a mulher, tem coisas que não dá. É bar e mulher, com esse negócio de trair o homem que vai ficar igual. Não vai ficar igual. Quando nós sabemos. Trocar chumbo. Não vai ficar igual, porque a mulher vai ter um outro nome. E o homem já vai ser. Então, assim, há coisas que não tem como igualar. Não tem. A mulher tem que saber o lugar dela e tem que ver. Mas olha só, eu concordo com você, mas eu penso assim, deve ser colocado também que o homem não pode fazer também. Mas cabe, né? Fica bonito para uma mulher. Não fica bonito nem para homem, nem para mulher. Isso só vai trazer bem-estar para nós. Vamos analisar. Deixa ele fazer o que ele quiser, livre-arbítrio. Aí sim, tá. Mas essa questão de vamos analisar como espírito. Não, eu estou falando que é livre. É livre. Porque hoje eu sou, né? Eu sou mulher, mas isso não significa que você vai aceitar aquilo. E você não vai aceitar aquilo, você não vai fazer igual, entendeu? Eu estava até conversando com uma pessoa que eu falei, o homem ou a mulher não pode, mas o homem também não pode. Você não pode aceitar aquilo, você não pode ficar com aquela pessoa. Pensa assim, já que ela não quer mudar, eu não vou me igualar, então tu não vai ficar comigo. É o que eu penso. Não é? O que eu falei ainda agora é verdade, 30 anos atrás. O que está aqui é pior do que o que se expressa. Vamos lá. Isso é assunto para no café. Eu não vou ficar, Esta é a filosofia divina, que nunca desaparece por serem leis espirituais, porque são eternas. Somente as leis dos homens são mutáveis. O que se aperfeiçoa é o nosso modo de ser e o nosso despertamento espiritual, o modo de perceber leis de Deus. Assim, a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser outra coisa. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que cada vez mais os dons despertem procurando qualidades maiores. Nesse avançar, sempre percebemos melhores dias e a felicidade, tão decantada por todos os povos, se nos mostra mais visível aos nossos caminhos, como realidade e bênção de Deus para os seus filhos de amor. Gostei disso aqui. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que cada vez mais os dons despertem. O que nós falamos aqui. Quanto mais você ouve, né? Vem aqui, ou em outro lugar, na tua casa, dentro de casa, por exemplo. Você liga, de vez de estar ligado à televisão, novela, sei lá o quê, você vai e liga no YouTube. Ou você vai ler um livro, né? Isso, é verdade. Mas perseverança, eu vou dizer, a mensagem, a gente vai pegar dela o que quiser. Sim. Uma novela, vou dar um exemplo de uma novela, como foi falado aqui. Você vai ver a novela,
e vai pegar, às vezes, aproveitamentos de Sim, relacionamentos. sim. E até o lado promíscuo e tal, você vê a situação em cima de uma consciência, criando ali, de forma lúdica, mas criando ali, sabe, desfechos que pode acontecer na nossa vida, ou alguém que está no nosso Você relacionamento. tem que saber tirar proveito, Tirar né? proveito Ali de tudo. das coisas boas, né? Eu vejo muito filme, até novelas, e gosto de tirar, sabe, essas situações emblemáticas, porque a gente vê toda hora acontecer isso e não tem associação. A pessoa não consegue entender que começou ali atrás, começou às vezes de uma forma romântica, de uma forma fantasiosa, e depois terminou de uma forma trágica, violenta. Eu conserto ele depois, ou ela depois, e a gente vai postergando situações que era para ali resolver ali agora. Olha, eu não gosto desse jeito que ele está se formando aqui. Se agora o financeiro, o familiar, pô, já estou com ele, vou te separar dele, o que meu pai, minha mãe, quer dizer, isso tudo pesa na hora da decisão da pessoa. Até mesmo a visão de olhar, né, em ver aquele companheiro, né, como nós estávamos falando, se não se identifica com você, né, você está namorando uma pessoa, a pessoa está ali no bar, aquilo não te faz bem, você não quer ficar, a pessoa não quer mudar, é que ele falou, no começo não vai mudar. Vai continuar ali e você ficar sozinho em casa. Pode gerar violência lá na frente. Com certeza. É isso aí. Ninguém muda ninguém. Não vai mudar. Bem, meus irmãos, vamos lá então o horário que estamos convidando, né, para o encerramento da reunião da manhã de hoje, bastante produtiva. Eu vejo somar, né, cara? Falo pra cá. Eu só tenho uma característica, hoje nós ficamos muito aqui na terra. Eu falo muito. Eu falo muito. Ficamos muito aqui na terra. Nada, não, você veio Não, tem que somar. participar mesmo. Né, dona Com Denise? certeza a gente tira Eu falo proveito muito. de tudo Você que... viu? O clima da reunião é esse que você viu, entendeu? Hoje alguns aqui ficaram em silêncio, não quiseram falar, né? Mas Eles não vão muito. Pra mim foi bom. Foi bom? Que eu lembrei, estão falando aí, eu tô na minha mente, no meu tempo que eu era criança, que era liberto, até hoje. Isso aí. Então, gente, vamos lá então para os momentos finais da reunião, né? Vamos agradecer a Deus aí, cada um tem a sua maneira, eu sempre falo isso, né? De fazer os seus pedidos, e se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, mais um minutinho aí para a gente falar, senão a gente vai. Como nós escolhidos, né? Para Vamos estarmos lá, acolhidos, né? Nessa casa de Papai do Céu. Com certeza, ai de nós se não fosse a nossa caminhada, nosso esforço. Talvez nós também estaríamos lá fora, nem já iniciando o dia nesses lugares que não era para estar.